Olá amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, toda essa matemática que você está vendo aí. A teoria que está mostrando para o mundo que a economia está mal fundamentada, a começar pelo seu princípio fundamental, a lei da oferta e demanda. O mundo da economia esqueceu de aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. E é essa lei que está mostrando para o mundo como a economia de fato funciona, como que você entende de forma correta os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, fruto da ação humana em relação à economia, certo? E é justamente o que eu vou falar aqui também, vou trazer aqui a moeda lastreada, né? Esse conceito, esse conhecimento econômico sobre lastrear a moeda. E a teoria econômica quântica, ela mostra isso daí. Onde está o lastreamento correto da moeda, onde você lastreia a moeda, né? Porque o lastrear da moeda tem a ver justamente é uma forma de manter a moeda valorizada, né? Basta a gente lembrar do lastreamento do navio, que é uma forma de manter o equilíbrio do navio em relação à água, né? Então é como que a água faz o papel do homem, né? E o lastro é essa ação humana em relação à economia. A água é como é o ser humano, né? E a moeda faz o papel do navio. Como que essa moeda ela é estável em relação à ação humana, porque a ação humana em relação à economia, certo? Então, o lastreamento tem a ver com isso, o equilíbrio da moeda em relação ao homem, em relação ao consumidor. Então, essa é a lógica do lastro, da moeda lastreada, né? E como ele fala, é uma garantia que a moeda não perca valor. Onde, né, tem a ver, então a história mostra do lastreamento da moeda usando ouro, prata, o próprio petróleo, enfim, para manter, de forma que essa moeda não perca valor, né? Por conta das fortes variações do preço, E aí ele fala aqui hoje que nós temos as moedas fiduciárias, hoje nós temos as moedas fiduciárias que não têm valor correspondente, né? São moedas não lastreadas, vamos dizer assim, as moedas fiduciárias. E eles falam que hoje, né, as moedas modernas, elas estão entrelaçadas. O que garante as moedas modernas hoje são os órgãos reguladores, por exemplo, como o Banco Central, né? E os bancos centrais, eles garantem o valor dessa moeda, mantém essa moeda valorizada por meio de políticas monetárias, taxa de juros, reservas bancárias, não é isso? Então, é justamente o que a teoria econômica quântica está falando, né? É justamente o que a teoria econômica quântica está falando, viu, pessoal? Vou passar aqui para frente. Então, é justamente isso. Então, a teoria econômica quântica, ela está mostrando para o mundo aonde está o lastro correto da moeda. Só para você ver o poder que é a teoria econômica quântica. Ela é uma teoria que ela abarca todos os fundamentos de economia. Todas as teses econômicas, elas terão que cruzar essas teses econômicas que estão aí, cruzar com a teoria econômica quântica. Então, se o lastro é uma forma de você manter o equilíbrio dessa moeda valorizada, certo? Contra as fortes variações do preço. Então, aonde está isso daqui? Então, vamos lá. Eu já falei várias vezes em vídeos aqui. Você pode entrar aqui no YouTube, digitar Leverson Costa, e você vai ver essas várias provas. Então, novamente, você vê aqui, ó, a ação humana, a lei da oferta e demanda. Então, é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica, certo? Portanto, quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? Essa função 1 sobre x ao quadrado, que está ligado à força gravitacional de Isaac Newton, força elétrica e proporção de Galileu, o corpo em queda livre, que está no centro desse gráfico.
E, portanto, ele revela para o mundo a forma correta de você entender os efeitos da moeda fruto da ação humana. Então, a teoria econômica quântica é uma teoria empírica, portanto não ideológica. Então ela prova de forma precisa todas essas informações econômicas. Então quando ele fala em lastro, basta a gente buscar aquela tese famosa. Toda economia forte tem o quê? Uma moeda forte e uma baixa taxa de juros, não é isso? Por quê? Porque uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. E uma alta inflação é uma baixa desinflação. Então você lastreia essa moeda para manter ela equilibrada, estável, valorizada aonde? Em alta inflação, pelos vários vídeos que eu já falei. Então, o que é a desinflação? Desinflação é o aumento desacelerado do preço. Ou seja, aqui no centro está o Banco Central, olha aqui. Por isso que eles falam, as moedas modernas. As moedas modernas entrelaçam. Então quem está garantindo que essas moedas modernas não precisam mais de lastro são os órgãos reguladores. Por exemplo, o Banco Central. É justamente aqui, olha o Banco Central aqui. Então está tudo aqui nesse gráfico, o lastreamento da moeda. Inclusive as moedas modernas, como estão nas teorias de lastro da moeda e moedas fiduciárias. Então, justamente, quando você diminui a taxa de juros, que é o centro, por isso que é o Banco Central, e esse efeito acontece mesmo, né? O X é a inflação, que é o eixo X, e o eixo Y é o Banco Central, controlando o poder da moeda por meio de quê? Da taxa de juros, especificamente, e da política monetária, e das reservas bancárias, justamente aqui no centro do gráfico. Então, quanto mais você diminui a taxa de juros, mais você potencializa uma alta inflação. Mas como eu já provei, quanto mais você potencializa uma alta inflação diminuindo a taxa de juros, mais você potencializa uma baixa desinflação e você leva a moeda para a sua região de maior estabilidade, de maior lastro. Então, todo o lastro da moeda, onde a moeda funciona da melhor forma, que ela não perde valor, é justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que significa baixa taxa de juros. Então tá aí, ó, o lastro, o lastreamento da moeda. Eu nem preciso aprofundar muito aqui, entendeu? Justamente isso daí, ó. Tá vendo? Tá vendo como que a teoria econômica quântica é uma teoria extremamente poderosa? Justamente isso. Então isso também, esse gráfico aqui, é o próprio gráfico das moedas fiduciárias também. Né? Então você olhar para as moedas fiduciárias é olhar para a teoria econômica quântica. As moedas modernas, né? Então justamente esse lastro da moeda, ela está justamente, que sustenta a moeda valorizada o tempo todo, é justamente em alta inflação, que é baixa desinflação. Tá vendo o que é baixa desinflação? Onde está a desinflação? É a área sobre a curva, Tá vendo essa pintura aqui, ó, debaixo da curva? Isso é a desinflação. Então, quanto mais eu estou aumentando a inflação, mais eu estou diminuindo a desinflação, mais eu estou levando a moeda para a sua região de maior estabilidade, onde o lastro é maior, onde garante toda a estabilidade da moeda, porque lastro também significa uma garantia. Garantir que aquela moeda não vai estar desvalorizada. Então, novamente, vocês querem ver, basta olhar a política monetária do Brasil de 2002 para cá. Então, ele já provou, como eu já falei várias vezes, quando você tem uma baixa inflação, por exemplo, nesse ponto aqui, que significa uma alta taxa de juro, quanto maior é a taxa de juro, menor é a inflação, todavia, maior é a desinflação, onde tem a maior variação do preço, onde a moeda trabalha da pior forma, é justamente em baixa inflação, que significa uma alta taxa de juros, e aí não presta. Então, nesse ponto aqui, é onde a moeda é mais desvalorizada. E nesse ponto aqui, ó, por exemplo, no limite superior da economia, que de 2 a 6% é todo o espectro econômico, o limite superior da economia aqui em 6%, onde a moeda é mais valorizada.
onde ela é mais poderosa. Então você pode pensar de outra forma, basta analisar os dois anos do governo Temer e os 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, onde nós tínhamos uma baixa taxa de juros e naquele momento o governo escolheu uma meta de inflação alta. Você vê que a variação do IPCA foi para baixo, o preço variou negativamente, ou seja, a moeda estava mais valorizada. Então toda a ideia de lastro econômico, de lastrear a moeda, está presente também na teoria econômica quântica. Então onde está toda a valorização da moeda, onde ela está mais bem estabilizada, em alta inflação, que é baixa taxa de juros, que é baixa desinflação. Então é nesse ponto aqui. É que a gente chama também de taxa de juro neutra, né? Que a gente vai chamar de taxa de juro neutra, certo? Que a gente vai chamar de taxa de juro neutra. Certo? Que a gente chama de taxa de juro neutra. Certo? Taxa de juro neutra. O que é a taxa de juro neutra? Taxa de juro neutra é um conceito utilizado para indicar que uma determinada taxa de juros é adequada para o estímulo de um país sem gerar instabilidade na inflação ao longo do tempo. Então toda taxa de juro neutra ela também está em alta inflação, que é baixa desinflação, onde a moeda trabalha da melhor forma e baixa taxa de juros. Né? Então ele fala também, se há equilíbrio que não traga impactos para o aumento dos preços, estamos diante de uma taxa de juro neutra. Então a teoria econômica quântica está mostrando aonde você lastreia a moeda, qual é a forma de lastrear a moeda. Isso aqui é preciso, isso daqui é um conhecimento, isso aqui é um conhecimento preciso, não tem como errar, não tem como errar. Porque a teoria econômica quântica é uma teoria empírica, ela prova de forma precisa. Então ela mesmo prova todo o histórico da política econômica do Brasil, taxa de juros e o IPCA, quando você entra no histórico lá do Banco Central, cruzando com a teoria econômica quântica, ela prova de forma fidedigna tudo aquilo lá. Então não tem como errar. Então todo o lastreamento, então ela está mostrando aqui o lastreamento da moeda. Como que você lastreia a moeda corretamente. Portanto, você não precisa de ter um parâmetro para lastrear. E aí você realmente, a teoria econômica quântica confirma que a forma correta de lastrear a moeda, você tem um Banco Central, os órgãos reguladores, aqui, ó, olha o órgão regulador aqui para controlar o poder da moeda. Vamos chamar dessa moeda fiduciária que não precisa de lastro. Está tudo aqui, ó. Olha o Banco Central. Que é a forma moderna, que eles chamam da forma moderna de você garantir a moeda estabilizada, estável. Olha aqui, ó. A teoria econômica quântica. Ela mesma está mostrando onde está tudo isso. Então vocês estão vendo o que é a teoria econômica quântica? Ela é o santo grau da economia. Ela explica de forma fidedigna todos os efeitos da moeda, como a moeda funciona, fruto da ação humana. Então esses homens construíram esses vários instrumentos econômicos do passado e alguma coisa do presente, porque eles ainda não tinham esse conhecimento aqui, a teoria econômica quântica. O homem esqueceu, o mundo da economia esqueceu de aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. E ela que vai revelar para o mundo a forma correta de entender os efeitos da moeda, frutos da ação humana. Então fica aí mais essa exposição, mais esse vídeo aqui para vocês examinar tudo isso, aprofundar, entender a economia de forma correta, que a teoria econômica quântica explica de forma correta os efeitos da moeda. Obrigado.